Pergunta importantíssima essa. Cara, a primeira coisa que você tem que meter é o seguinte, né? Milhares de pessoas vieram para cá em condições de escravo, para o Brasil, né? Por mais de 4 séculos, tá? É lógico que eles não fundaram e constituíram somente um tipo de irmandade. Existem vários tipos de irmandade, né? O candomblé é uma delas, né? E tradições, né? De ordem religiosa, tradições de cunho religioso, vamos colocar assim. Não existe somente o candomblé, cara. Existem várias outras, né? O candomblé, tambor de mina, o xambá, o xangô, o batuque, a quimbanda, o molocô. Existem diversas denominações de matriz africana de ordem religiosa, Brasil afora, né? O candomblé é apenas uma delas, talvez a mais popular, porque está em todo o território, né? Brasileiro. Todos os estados você vai encontrar ali uma casa de candomblé, diferente de outras que ficaram ali restritas, né, a alguns estados, a algumas regiões, né? E paralelo ao candomblé, junto com o candomblé, a umbanda, né? E aí te respondendo e aí, uma observação que você faz, quando você passar na frente de um terreiro lá e você escutar um batuque, cara, você não pode ficar dizendo que aquilo ali é a mesma coisa, né, que é tudo batuque e que é tudo candomblé e que é tudo macumba. Não é assim não, cara, tá? Existe diferença entre coisas aí, existem processos, dinâmicas, cosmologias diferentes, historicidade diferente, sistema de crença diferente, então não é a mesma coisa. Você não pode chegar e dizer que é tudo pasteurizar aquilo ali, né? Essa coisa de você pasteurizar as coisas, né, os movimentos, processos, é isso que gera racismo, intolerância, preconceito, etc, né? Você olha e acha que tudo é a mesma coisa, não é assim. Então, dito isso, né, qual é a diferença de candomblé para umbanda? Bom, é só a gente caracterizar, né? Mas a primeira diferença, assim, gritante, né, marcante entre as duas tradições é o candomblé ele é constituído por africanas, né? Se você for olhar, retornar as casas matrizes, né, as casas mais antigas de candomblé registradas, né, identificadas no Brasil, especificamente ali no Nordeste, na Bahia e Rio de Janeiro, que tem uma outra coisa que tem que quebrar também, né? Você diz assim, porque só tem casa matriz na Bahia, não existe. Existe casa matriz também no Rio de Janeiro, cara. Isso que estão ativas, né? Fora as que foram fundadas e não atravessaram o século, né? Não resistiram. Mas quando você volta lá às casas matrizes, né? As casas antigas, seja Bahia ou Rio de Janeiro, você vê que elas foram fundadas e constituídas por senhoras africanas. Essa é a primeira diferença marcante entre as duas tradições, tá? Então elas são fundadas e constituídas por africanas e africanos, né? Ou, no máximo, a segunda geração de filhos de africanos, ou seja, os africanos vieram para cá, atravessaram em condições de escravo, tiveram filhos aqui, e esses filhos fundaram casas de candomblé, né? Então o candomblé ele vem aí da primeira, da segunda ou da terceira geração de africanos no território, aqui na diáspora. Essa é a primeira coisa que você tem que observar, né? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença que você vai encontrar é o sistema de crença do candomblé, né? O centro, né? A pauta, né? O fundamento do sistema de crença do candomblé é o processo iniciático para o ancestral, né? O ancestral aqui denominado ora como orixá, mas existem outras denominações como inquice e como vodum, né? Mas para você ser de candomblé, você iniciar ali efetivamente, ser um sacerdote de candomblé, você é iniciado por uma entidade, né? Por uma determinada energia da natureza, que a gente aqui popularmente conhece como orixá, mas não existe somente orixá, existe a ideia de inquice e existe a ideia de vodum também. Mas você tem que ser iniciado para ele, né? Você pode até ter caboclo, você pode até ter um outro antepassado te acompanhando, né? Mas para você se iniciar, você tem que passar pela iniciação do inquice, do orixá e do vodum. Na Umbanda você não tem isso, né? Historicamente, quando você vai acompanhar a Umbanda antiga, né, que vai muito além dessa Umbanda conhecida aí de Zélio, por exemplo, né, a anterior, outros movimentos aí paralelo, né, você vai ver característica de um culto tradicional, de um culto ancestral, que muito demarcado, né, de cultura banto, que aqui no Brasil a gente denominou isso como Umbanda. Aí você vai encontrar isso, não é só em algumas regiões, né? Você vai identificar isso paralelamente,
tá? No Pará, você vai encontrar isso no Maranhão, você vai encontrar na Bahia, né? Você vai encontrar isso no Rio de Janeiro, muito marcante lá no Rio de Janeiro. Minas Gerais, você vai encontrar tradições de ordem familiar, de culto antepassado, né? Onde eles fazem esse culto, essa chamada, né? Para Preto Velho, para Caboclo, para os Exus, né? Chamado de Aecuru, ou os Exus, né? Que alguns chamam de Catiço também, né? Enfim. Mas você vai encontrar isso paralelamente, né? Não é igual o Candomblé. O Candomblé ele surge na Bahia, no Rio de Janeiro, as casas matrizes estão lá e de lá foi territorializado, né? Houve uma territorialidade para outros estados ao longo dos últimos 100 anos, né? Foi isso aí que aconteceu, né? Na Umbanda você não vai encontrar esse movimento, você vai encontrar isso paralelo, você vai surgir isso, ver isso surgindo aqui no Pará, você vai ver isso surgindo no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, né? Isso é muito marcante nesses lugares, principalmente no Nordeste, quase todo. Então, só aí você já vai encontrar 2, 3 diferenças, né? A outra característica, como já falei, a questão iniciática, né? E na Umbanda você não vai encontrar... eles não têm reza, eles não têm comida, não há um culto ao orixá direto. Há uma menção, eu digo que é um culto indireto ao orixá. Por quê? Porque eles falam de orixá, eles mencionam algumas cantigas, fazem uma saudação, etc. Mas não há um contato direto, né, com o orixá, né? Não há o transe, e se há um transe, eles não sabem nem como, não há como lidar com isso, não por demérito, mas sim porque não há protocolo para isso, não porque isso não faz parte do centro, né, do sistema de crença deles, né? Então, só aí você já consegue ver que existem dinâmicas diferentes aí no processo, né? Bom, e outra diferença, cara, é melhor a gente parar por aí, tá? Melhor a gente parar por aí porque a gente vai encontrar outros desdobramentos, a coisa vai ficar mais complicada. Mas basicamente é isso, né? Fundado e constituído por africanas, o Candomblé. A Umbanda não. A Umbanda ela já é fundada e constituída por brasileiros, pessoal já de 4ª, 5ª geração, né? Que começaram a desenvolver, né, relações com antepassados, alguns antepassados específicos, e desenvolver o culto para isso da sua maneira, do seu modo, ou seja, um culto familiar, estritamente familiar. Candomblé não, já há um processo meio que institucional, sistematizado, né? Em teoria a gente tem que fazer como a gente faz na casa matriz, etc. Esse processo de transmissão, territorialidade, cultura, isso é um valor marcante dentro do Candomblé, né? Há uma hierarquia, há um processo organizacional, enfim, há várias coisas. Na Umbanda não. A Umbanda ela já é uma coisa mais familiar, mais doméstica, né? Onde o sujeito ele vai lá, se desenvolve, bota ali um altar para lá, para casa dele ali e começa a trabalhar ali com os antepassados dele, né? E isso não faz pior ou menor do que outra, né? A Umbanda é uma tradição linda, cara. Como é o tambor de mina, tive o prazer. O primeiro ritmo que eu aprendi a tocar na vida em cima de um tambor foi tambor de mina, cara. Eu nasci no terreiro de Candomblé de Angola, mas a primeira coisa que eu aprendi a tocar foi tambor de mina, pra você ter uma ideia, né? O quanto isso é marcante, o quanto isso é forte, né? E meu pai não tinha relação nenhuma, é porque eu andava mesmo no terreiro de tambor de mina aqui do estado do Pará, aqui em Belém. Eu aprendi a tocar ali com eles, vendo essa dinâmica, tá bom? Então eu espero que tenha te respondido aí. Eu vou passar para a próxima pergunta aí. Até mais. Vamos me